O título da mensagem desta manhã é A Importância do Ensino Bíblico. O propósito de Deus para nós é que depois de conhecermos a pessoa excelsa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, sabermos pela Bíblia que a sua missão ao mundo foi buscar e salvar os perdidos, que somos nós, e depois de lermos na Bíblia a declaração enfática de Jesus Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aceitarmos essa condição sine qua non para que possamos ser salvos, e nós cremos nisso, é preciso que além da nossa salvação, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade registrada na Bíblia Sagrada, como nós lemos a manifestação de Paulo no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então está aqui a manifestação de Paulo, escrevendo sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, e desejando para ele essa colocação que se estende, sem dúvida, a qualquer cristão que aceitou a Jesus como Salvador. Entretanto, prevalece em alguns meios evangélicos o ensino segundo o qual não importa o que a pessoa creia, uma vez que seja sincero naquilo que crê. E porque se tem dado muito pouco valor ao ensino da palavra de Deus, essa situação dá margem que as seitas venham a crescer com membros de igrejas evangélicas. Ocorre, num sentido figurado, o que denunciou o profeta Ageu ao povo dos seus dias, afirmando que o povo estava semeando muito, mas recolhendo pouco, e o pouco que recolhiam ainda estavam ajuntando em saco furado. Isso está no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6. Então há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor de ensinos doutrinários ou bíblicos, como também dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. E um exemplo que nós podemos citar é que temos dominicalmente um estudo bíblico regular a respeito da Bíblia Sagrada, examinando a Bíblia inteira por etapas, domingo após domingo, apresentamos um estudo de modo que o cristão possa ter conhecimento de toda a Bíblia Sagrada, de ensinos, de doutrinas, de história da Bíblia, criação do mundo, e por aí afora ter em sua mente a sua condição de um leitor da Bíblia Sagrada que está inteirado de todos os assuntos que a Bíblia apresenta. Então,
é uma situação que deve ser dada atenção aos nossos jovens, aos nossos adultos, aos membros em geral, de modo que a igreja esteja bem doutrinada, de modo que não venha cair em erros que são ensinos constantes em outros grupos religiosos, e que, afinal de contas, o que proclamam como sendo doutrina de conhecimentos superiores, notadamente no que concerne a marcar datas para eventos futuros proféticos, como, por exemplo, a volta de Jesus Cristo, e marcam datas, e mudam datas, e marcam datas, e mudam datas, e ficam nesse vai e vem, como se tivesse um conhecimento maior. É o caso que tivemos aqui em São Paulo, de um elemento de grande fama, das chamadas Testemunhas de Jeová, que anunciou que o Armagedão viria e todo mundo seria morto, seria destruído, e só escaparia o grupo que pertencesse a essa entidade religiosa. E isso lotou o campo de futebol em São Paulo. Entretanto, nós estamos aqui ainda. Já fazem mais de 4, 5, 6 anos que isso se deu e nada aconteceu, embora a data marcada não tivesse cumprimento. De modo que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como da falsa doutrina. Doutrina que hoje é uma, amanhã é outra, depois mais tarde é outra, e fica nesse vai e vem, mudando periodicamente de ensinos, como se a Bíblia fosse um zigue-zague, e para lá e para cá, e isso vai levando tempo e as pessoas vão sendo enganadas. O erro é uma capa da consciência e é uma venda para os olhos. A tragédia espiritual de inúmeras pessoas é que não atentam para isso. Podemos pagar muito caro por uma só ignorância espiritual. A que situação se pode chegar quando falta o conhecimento dos ensinos fundamentais da Bíblia? Tiremos o exemplo da Bíblia Sagrada. Escute só, um deles saiu ao campo apanhar ervas. Achou uma parra brava, colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam, e assim deram de comer os homens que eram profetas. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Você abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 39 e 40, veja lá o que homens sinceros que estavam buscando conhecimento de Deus foram orientados por um líder que saiu no campo porque eram pessoas pobres, não tinham alimento para si, lá colheram umas folhas lá de uma colossíntida, que eu nem sei o que significa isso, que tipo de alimento é esse, e comeram e tiveram que gritar depois: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Então a importância da doutrina bíblica é o que nós lemos em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito, capítulo 2, versículo 7. Cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos seus liderados, homens de Deus que estavam em determinadas cidades e precisavam transmitir o mesmo ensino que Paulo transmitia, e ele então cuidava para que os seus liderados não viessem a esfriar, a abandonar o estudo da palavra de Deus e desviassem seus ouvidos da verdade, voltando a ensinos que não tinham base na Escritura, na Bíblia Sagrada. Ainda lemos: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Hebreus capítulo 13, versículo 9. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro, uma das atividades prediletas do diabo é subtrair a palavra de Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quando Jesus contou a parábola do bom semeador, Mateus capítulo 13, versículo 19. Então arrebata o que foi semeado no coração e vai comer aquilo que foi semeado ao pé do caminho, como se fosse um alimento sólido, correto, mas está fora. E disse Jesus ainda mais: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. De modo que pessoa que não estuda a Bíblia, não conhece a Bíblia, pode ser uma pessoa muito sincera, mas está fora dos princípios bíblicos. E aí o apóstolo Paulo então continua: maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E você, meu prezado amigo, deve ter recebido uma vez ou outra alguém que se diz que quer falar do evangelho para você em sua casa. Você já é um cristão. Você não vai aprender nada da Bíblia. Você vai ganhar um livro que vai substituir a Bíblia, cujos ensinos, comparados com a Bíblia Sagrada, você vai poder dizer futuramente: isso aqui é um zigue-zague, é como um barco sem leme, vai para lá, vai para cá, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, e a pessoa vai naquele embalo, como se estivesse aprendendo coisa nova, mas é tudo ensinos humanos que periodicamente têm que ser alterados.
E aí fica essa situação, como eu disse, anda em zigue-zague, para cá e para lá, para cá e para lá, crendo numa coisa hoje, crendo noutra amanhã, crendo numa coisa hoje, crendo noutra amanhã. Não tem firmeza porque não está guiado pela Bíblia Sagrada. Deixa a Bíblia de lado e vai estudar um livro que se diz inspirado tanto quanto a Bíblia, só que não tem, na verdade, o conceito bíblico, como diz a Bíblia Sagrada: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia, então, tem a sua permanência desde quando foi posta no mundo e com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aí, há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Agora veja o que o apóstolo Paulo declara: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe onde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada, e eu vou ler para os nossos ouvintes, porque é uma afirmação do apóstolo Paulo, que tinha pregado o Evangelho de Cristo aos Gálatas. Chegaram os judeus com as suas concepções judaicas e queriam anular tudo que Paulo havia dito, a ponto de Paulo chegar a dizer para ele essa coisa, o que está escrito no capítulo 3 de Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido confirmado o testamento anteriormente por Deus, a lei que veio 400 anos e 30 depois, não invalida de modo a abolir a promessa. De modo que, irmãos, ainda que nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esta palavra significa seja maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo:
Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já vos recebestes, seja anátema. E o evangelho que nós recebemos fala a respeito da vinda de Cristo a este mundo. Como diz a palavra de Deus, não foi com ouro, não foi com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. É a morte vicária de Jesus no Calvário que nos traz salvação. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. De modo que qualquer grupo que põe de fora a obra salvífica de Jesus no Calvário e prega outra mensagem, está fora dos princípios bíblicos. Meu prezado irmão, continue firme no Senhor Jesus Cristo. E assim possa dizer, como diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, da suficiência de Cristo para a salvação de toda a humanidade. É o que nós lemos na leitura desse texto de João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, o Paráclito, para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, na pessoa de Cristo encontramos redenção, salvação, e o céu nos pertence, sem número limitado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esta é a ordem de Jesus, quando mandou pregar o Evangelho, em Mateus capítulo 26, capítulo 28, ele deu essa ordem para sairmos nesse intuito de, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, isto é, em nome da Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.